Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje nós vamos abordar Isso faz você ter medo das intercorrências na UTI. Conteúdos exclusivos para fisioterapeutas que querem atuar na UTI com segurança e se diferenciar. Você vai trabalhar na terapia intensiva, vai acontecer intercorrência, e você tem duas formas de resolver isso. Ou ficar com medo, torcendo para não ter intercorrência, ou se preparar para quando chegar uma intercorrência, você conseguir atuar de uma maneira segura, sem medo. Existe uma receita de bolo que você vai colocar em todos os casos? Claro que não. Cada caso é um caso, mas você ter uma capacidade de avaliar esses casos, de gerar uma intervenção com segurança, é que vai fazer você perder esse medo. Então, atuar na terapia intensiva é fácil? Não é fácil. Quando você sabe o caminho que tem que percorrer, o que tem que estudar, como pensar o caso clínico, quando ter a capacidade de resolver os casos clínicos, as intercorrências vão ficar mais simples de você tomar a decisão. Então, a gente vai ter um aulão aqui de como atuar nessas intercorrências, colocar casos clínicos que a gente vai discutir e um passo a passo no final para você facilitar seu raciocínio clínico e aí conseguir atuar nessas intercorrências. Então, dentro da terapia intensiva, você vai pegar intercorrência tanto no paciente que está em ventilação mecânica, a um paciente que está em respiração espontânea, a um paciente que acabou de ser admitido na UTI, a um paciente que foi extubado na terapia intensiva. Vários casos. Eu vou dar um exemplo de um caso clínico que a gente vai discutir, vai concluir esse caso durante toda a aula aqui. Então, acabei de dar esse caso para os alunos do método fisioterapia intensiva, a discussão que a gente teve com simulação com ventilador mecânico, e um paciente que chegou em respiração espontânea, chegou na UTI em respiração espontânea, dispneico, com rebaixamento do nível de consciência, DPOC exacerbado, com uma tosse produtiva fraca, ele não conseguia colocar a secreção para fora, com um pH na gasometria de 7,22, um PaCO2 de 65, um PaO2 de 55 mg de mercúrio, um HCO3 menos de 28. Faltando algum dado aqui? Essa é a gasometria que o paciente chegou, rebaixado no nível de consciência, DPOC, dispneico, está com uma Venturi a 50% da FO2, saturando 86%. Isso é uma intercorrência? Você está na terapia intensiva, lá, tranquilo, seu plantão. Físio, chegou um paciente lá com insuficiência respiratória, DPOC agudizado, e você vai ter que atuar nessa intercorrência. Então, a gente vai discutir esse caso, vai debater esse caso aqui durante esse aulão, debatendo como você atuar nesse caso e como você ter essa capacidade de atuar nessas intercorrências. Extremamente importante. O fisioterapeuta toma decisão. O fisioterapeuta ele não realiza uma conduta porque o outro profissional disse. Então, se você chega numa intercorrência, você não tem que esperar que outro profissional fale o que você tem que fazer. Você tem que estar preparado. Então, se você chega no paciente que está com uma parada cardiorrespiratória, o que você, fisioterapeuta, deve fazer? O paciente está em respiração espontânea ou está na ventilação mecânica? Eu tenho que desconectar o paciente ou deixar no ventilador? Eu tenho que fazer quantas incursões ventilatórias por minuto? Eu tenho que gerar uma terapia desobstrutiva ou tenho que reduzir a PIP se estiver na ventilação mecânica invasiva, ou o paciente está em respiração espontânea, sou eu que fico no ambu? Isso é uma intercorrência, uma parada cardiorrespiratória. Você, como fisioterapeuta, tem que saber o que vai fazer. E não dizer, tem outro profissional. Não, é você que tem que saber. Chegou esse caso que eu coloquei para vocês, do paciente DPOC. Vai ter que esperar um outro profissional dizer o que você tem que fazer? Não, você tem que ter a capacidade de avaliar esse caso concreto e definir a conduta do que vai fazer. Pegou um paciente entubado, você está desmamando o paciente durante o desmame, um teste de respiração espontânea, apresentou um pico hipertensivo, apresentou um aumento do trabalho ventilatório, começou a ficar descompensado na ventilação mecânica, caiu o volume corrente e hipoventilar, saturação caiu lá para 82%, você tem que saber o que vai fazer. Aumenta a sedação, aumenta o delta de pressão. Não é assim, não é atirar no escuro, fazer qualquer conduta. Para ter segurança, você tem que ter a maior probabilidade de você gerar a conduta e ser benéfica para o paciente. Dentro da bioética, toda a sua conduta deve ser a mais benéfica para o paciente e a que não causa lesão para o paciente. Então, numa intercorrência também é isso. Não é chutar. Vamos tentar. Quantas vezes a gente vê? O paciente está lá entubado em ventilação mecânica, começa a apresentar queda de saturação, começa a apresentar queda de volume corrente, e o pessoal já vai lá e vamos aspirar, desconecta o paciente, aspira o paciente, pega soro, estira soro dentro do tubo, aumenta os parâmetros de FiO2 lá em cima, PIP lá em cima, e não está atuando na causa. Então, primeira coisa, o que vai fazer você ter segurança para atuar nas intercorrências? Identificar a causa do que está gerando a intercorrência. Antônio, isso é claro que eu tenho que identificar a causa. Vamos lá, vamos pegar esse caso, que é a intercorrência. Paciente DPOC, dispneico, em respiração espontânea, o rebaixamento do nível de consciência, uma tosse produtiva,
ausculta cheio de ronco, um pH de 7,22, uma PaCO2 de 65, bicarbonato de 28, um PaO2 de 55, com a Ventura 50%, saturando 86%. O que você, fisioterapeuta de plantão, faria com esse paciente? Você está de plantão, chegou um paciente como esse, o que você faria nessa intercorrência? E tem que pensar o que fazer e por que fazer. Não é só fazer, tem que saber o que está fazendo, porque senão é um chute. Ah, vou chutar, tentar fazer alguma coisa com esse paciente. Não, não pode ser um chute, tem que saber o que está fazendo, tem que saber qual é a conduta que está sendo gerada, por que você está gerando aquela conduta com o paciente. E aí eu estou passando um caso para vocês, o caso está aqui e é o momento de você pensar qual conduta você iria realizar com esse paciente, o que é que você ia fazer com esse paciente. Ah, vou fazer ventilação não invasiva. Por quê? Ah, vou indicar a intubação do paciente. Por quê? Qual conduta que você iria realizar nessa intercorrência dentro da terapia intensiva? Para saber a conduta tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa e atitude para gerar essa conduta. Primeiro, conhecimento teórico. Paciente DPOC, o rebaixamento do nível de consciência causado por hipercapnia tem indicação, grau de evidência A, alta, de fazer ventilação não invasiva. Se a causa do rebaixamento do nível de consciência é a retenção de CO2, é a hipercapnia. O paciente DPOC tem aumento da resistência expiratória e ele está com aumento do trabalho ventilatório, certo? Isso aí é o conhecimento teórico. O conhecimento teórico você entendeu que tem de comprovação científica, os estudos científicos, da base do conhecimento o que o paciente está apresentando. E aí você tem que ter agora a capacidade de definir a conduta. Você identificou o que é que o paciente tem, qual conduta que você vai realizar. Conhecimento prático, o que é que pode estar causando essa hipercapnia, gerando o aumento do trabalho e o rebaixamento do nível de consciência. E aí você tendo um processo claro de tomada de decisão, você vai identificar o paciente está com tosse produtiva, acúmulo de secreção em DPOC, aumenta a resistência, aumenta. Um paciente com infecção respiratória, pode ter esse aumento da resistência, essa piora da troca gasosa, pode. Uma fadiga da musculatura respiratória, pega uma hipoxemia, pode gerar essa incapacidade de manter a ventilação? Pode, você está identificando as causas. Então, primeiro você tem os dados objetivos da avaliação da intercorrência, você vai identificar a causa. Então, a causa aqui a gente tem tosse produtiva acumulando secreção, que pode estar gerando a hipercapnia ou a hipoxemia, gerou aumento do trabalho ventilatório, fadigou a musculatura respiratória e gerou hipercapnia. Então, você tem duas causas que podem estar acontecendo. Conhecimento prático. Vai ter que ter iniciativa e atitude para dizer, esse paciente é grau de evidência A, fazer ventilação não invasiva, mas antes, eu como fisioterapeuta, tenho que gerar uma conduta de remoção de secreção desse paciente. Vou aspirar o paciente. Aspirei, tirei um dos pontos que pode estar levando à causa, o acúmulo de secreção. Pá, atuei em um dos componentes da intercorrência. Fui no mais simples, o mais rápido. Está cheio de secreção. Vamos no mais simples, no mais rápido. Você foi atuar no que pode estar causando essa intercorrência. Foi lá e pá, foi efetivo. Atuou na causa, em uma das causas. Resolveu? Não, mas você já melhorou um pouco essa mecânica ventilatória do paciente. Grau de evidência A, hipercapnia, o uso da ventilação não invasiva do paciente DPOC. Qual o tipo de ventilação não invasiva? Ventilação com 2 níveis de pressão, BIPAP, uma pressão de suporte mais PIP. Você vai atuar agora para tentar melhorar essa hipercapnia, a ventilação não invasiva. Para melhorar a troca gasosa também. Ah, mas será que essa queda da PaO2 é insuficiência respiratória hipoxêmica ou hipercápnica, que secundariamente está tendo a queda da oxigenação? Calcular o gradiente alvéolo arterial para ver se a troca gasosa está normal. Outro conhecimento teórico. Como calcular? Calcular pressão arterial de O2, pressão alveolar de O2 e fazer a subtração. Se tiver alto, além de estar tendo um déficit na capacidade de gerar ventilação, está tendo uma dificuldade de ter troca gasosa por um edema ou por um componente de infecção, uma condensação. Então, você identificou causas e atuou nas causas. Nesse caso, ventilação não invasiva, com 2 níveis de pressão, depois de uma terapia desobstrutiva. Vai observar a monitorização contínua, se melhorou o nível de consciência e solicitar uma nova gasometria depois de 30 minutos, 40 minutos, para ver se está melhorando a troca gasosa. Pô, é mágica? Não, é um processo. Se vocês identificaram aí, é o processo que eu falo sempre para os meus alunos, o DCTA. Dados objetivos, qual é a causa, terapia comprovada cientificamente e uma nova avaliação. Repete isso daí das intercorrências. Repete em ciclos que sua capacidade de avaliar o caso concreto vai ficando mais simples. Cada vez que você aplicar esses ciclos de desenvolvimento do DCTA, dados objetivos, causa que está acontecendo, a terapia comprovada e a reavaliação contínua, você vai estar evoluindo dentro da terapia intensiva e dentro da fisioterapia cardiorrespiratória. E são ciclos evolutivos. Demonstrando aqui algumas pessoas que estão vendo a primeira vez, pô, mas é muita coisa que eu tenho que saber.
eu tenho que saber o que é gradiente alvéolo arterial, eu tenho que saber qual é o ajuste da ventilação não invasiva, como ajustar o equipamento, como fazer a melhor adaptação, é uma full face, é uma máscara oronasal, é uma máscara nasal, tudo isso vai alterar o desfecho do paciente. Vai. Se você coloca o paciente DPOC agudizado com a máscara nasal, o que é que vai acontecer? O paciente vai abrir a boca e ficar respirando pela boca, não está tendo efeito da ventilação não invasiva. Então é a máscara oronasal. O paciente está arritmia, vai colocar uma full face gigantesca no paciente que aumenta o espaço morto ou vai colocar uma oronasal? Coloca uma oronasal. Então todos os dados, você tendo conhecimento do todo, vai facilitar você atuar nas intercorrências. Mas se tiver o conhecimento e não tiver um processo claro de tomar a decisão, um processo que facilite sua interpretação dos dados e do que você vai fazer, você não vai conseguir. Qual é o melhor benefício, o maior benefício quando você tem essa capacidade de avaliar? O maior benefício quando você tem a capacidade de tomar a decisão na intercorrência, primeira coisa, que eu repito sempre, é salvar vidas. Você, como fisioterapeuta, está modificando o desfecho. Segundo, você é visto como um profissional diferenciado. Vão chamar você vai ser lembrado, você vai identificado como um profissional que salva vidas, que faz a fisioterapia subir de nível. Aquele profissional que está acima da média. Aqueles 5% que fazem a diferença dentro da terapia intensiva. Você está tendo a capacidade de, numa intercorrência, ficar tranquilo, seguro e saber o que vai fazer. Ah, Antônio, quer dizer que nunca você teve intercorrência que você ficou perdido? Claro que sempre vai ter intercorrências complicadas, mas perdido você não tem que ficar mais. Se você tem um processo de tomar decisão, você sabe o que tem que fazer para encontrar o caminho da tomada de decisão. Você pode até não ter ainda pego aquele caso, mas se você sabe o caminho que vai ter que percorrer para tomar a decisão, fica muito mais fácil. Esse processo é que vai fazer você você ter essa segurança. É o processo para desenvolver o raciocínio clínico. E aí você viu um caso uma vez, quando tiver o próximo caso, aquele processo que você já fez já está mais claro. E aí você fica muito mais fácil de você se posicionar, muito mais fácil de você gerar intervenção. É uma coisa que é cíclica. Não existe mágica, cada um tem sua velocidade, tem um profissional que consegue evoluir de uma maneira mais rápida, outro da maneira mais lenta, mas o objetivo deve ser o ponto final que vai chegar. Onde você quer chegar como fisioterapeuta que vai atuar na terapia intensiva, fisioterapeuta cardiorrespiratório. Então, a gente passou um caso clínico aqui de um paciente em respiração espontânea. Vamos discutir outra intercorrência, para vocês observarem que é o processo de tomada de decisão que facilita. E aí eu vou mostrar a maneira errada, que muitas vezes é feita, e a maneira certa de resolver uma intercorrência como essa que eu vou passar para vocês. Você está de plantão na terapia intensiva, 3 horas da manhã, tem 10 leitos na UTI. Você já passou a noite toda ali no plantão, atendendo vários pacientes. Já veio de outro plantão durante o dia, e você está vendo vários pacientes, foi dar aquele repouso lá, 3 horas da manhã, foi dormir 1 horinha para descansar, para conseguir atender de melhor qualidade os pacientes. E aí chamam você na intercorrência. Então vamos lá. Aninha, ela está lá na UTI e chamam. Aninha, o paciente está descompensando. Caso clínico, que a gente vai discutir agora, intercorrência. Paciente entubado, sedado, ventilando em PSV, pressão de suporte de 10 centímetros de água, uma PIP de 5 centímetros de água, FO2 30%, uma sensibilidade de 2, um rise time de 20 milissegundos, um percentual de ciclagem de 30%, percentual de ciclagem de 30%, gerando um volume corrente de 600 ml. O paciente está com a sedação ali baixa. Uma sedação baixa, não vou colocar o valor da sedação. Está com a frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 35 incursões por minuto. Então, frequência respiratória de 35 incursões por minuto. A causa da intubação dele foi um traumatismo craniano. Esse paciente já fez um procedimento cirúrgico, já reverteu a causa do traumatismo craniano, já estava há 2 dias ventilando em PSV e já estava começando a retirar a sedação para progredir o desmame do paciente. E você está na terapia intensiva e é chamado de 3 horas da manhã para resolver essa intercorrência. Está faltando um dado aqui. A saturação dele está 92% e a pressão arterial está 150 por 80 milímetros de Hg. Então, vamos repetir os dados. Paciente entubado por causa de traumatismo crânioencefálico, já fez o procedimento cirúrgico, já passou da fase aguda, estava sedado, mas sendo reduzidas as doses de sedação, ventilando em PSV, com pressão de suporte de 10, PIP de 5, FO2 30%, sensibilidade em 2, um rise time, um tempo de subida em 20 milissegundos, um percentual de ciclagem em 30%, um volume corrente que ele está apresentando de 600 ml, fazendo uma frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 35 pulsões por minuto, saturando 92%,
e com a pressão arterial de 150 por 80. E aí você que está na terapia intensiva, você que está lá no plantão, e você que tem que resolver a causa aí dessa intercorrência. O que você faria com esse paciente que aumentava a pressão suporte para melhorar a frequência respiratória? A maioria das pessoas vai pensar nisso. E por isso que eu disse que ia discutir o jeito certo e o jeito errado de ser feitas as coisas. Qual é o jeito errado? Atuar no sinal e no sintoma, e não atuar na causa. Lembra lá do DCTA, dados objetivos? Você tem vários dados objetivos. Você viu que o paciente está taquipneico, excelente, ela identificou que o paciente está taquipneico. Está taquicárdico, está apresentando uma saturação limítrofe. Vamos pegar os parâmetros que estão pouco modificados, né? Mas observe um ponto. O paciente está fazendo 600 ml. 600 ml. Com a frequência respiratória de 35 incursões, dá quanto? 35 vezes 600. Quanto é que ele está de volume minuto? Vamos pegar os parâmetros objetivos. 35 e 600 ml. Quanto é de volume minuto? 35 vezes 600. 21.000 ml. O paciente está hiperventilando. O paciente está hiperventilando. Se eu chego no paciente e aumento a pressão de suporte, eu vou estar reduzindo um pouco o trabalho ventilatório do paciente? Vou, né? Dar a pressão de suporte. Estou revertendo a causa? Não. Eu posso dar um conforto um pouco melhor para o paciente. Mas numa intercorrência, você não vai só dar o conforto. Você tem que identificar a causa. Se colhesse uma gasometria desse paciente, o que é que ia apresentar? Então, a primeira coisa tem que se perguntar, o que está causando? É outro pensamento, tentar reverter o sinal, o sintoma. Não pensem dessa forma. Vamos identificar a causa. Os dados objetivos estão aqui. Tem que identificar a causa. Então, primeira coisa, tem que ter uma gasometria nessa intercorrência. Você tem que pedir. Se não tiver, peça. Por quê? Pode ser uma acidose metabólica e o paciente está hiperventilando. Aí você aumenta a pressão de suporte. Reverteu a acidose metabólica? Não. Melhorou a causa? Não. Então, aumentar a pressão de suporte para passar para PCV não vai reverter a causa. O paciente está fazendo 21 litros por minuto. 21 litros por minuto. Então, você não está atuando na causa. Pô, Antônio, mas eu não aprendi desse jeito. É porque o pessoal quer ensinar o que está no livro. O paciente está taquipneico, aumenta a pressão de suporte, passa para o PCV. Não, qual é a causa que está gerando aquilo dali? Então, você vai ter que identificar qual a causa. Eu sei que parece que não é dessa forma, mas é dessa forma. Qual a causa? O que é que está gerando essa taquipneia? Vamos para o mais simples. Está faltando um dado que eu deixei de colocar aqui. Temperatura. Quanto esse paciente está apresentando de temperatura? Está com febre? Pô, mas a febre pode gerar uma taquipneia ou hiperventilação? Pode. Paciente com lesão neurológica pode ter hipertermia aí, causada pela lesão, causando hiperventilação. Um paciente que está entubado, a febre pode gerar a taquipneia, que gera hiperventilação. Então, você vai colocar um termômetro no paciente. Por que eu não coloquei aqui de forma de propósito? Muitas vezes está no monitor multiparamétrico da UTI, sem a monitorização da temperatura, e você só colocar lá o termômetro e ver que o paciente está com febre. E isso vai acontecer. Se você trabalha na terapia intensiva, chegou o paciente taquipneico, hiperventilando, coloca o termômetro no paciente. Teve um caso que aconteceu mesmo durante a pandemia. Eu estava como coordenador da UTI, e aí a fisioterapeuta, tem como tu vir ver um paciente aqui comigo? O paciente está customizado, já tentei, já aumentei a progressão de suporte, já deixei em PCV, a gente já aumentou a sedação, o paciente estava progredindo bem durante o dia e não está, agora no final da tarde, taquipneico aqui, não consigo deixar o paciente bem adaptado. Fui lá discutir com ela. Quando eu cheguei de longe, olhando, porque já dava para ver na monitorização gráfica o paciente fazendo isso, no gráfico de fluxo. Já olhei, não tinha padrão de obstrução no gráfico, o paciente estava uma frequência respiratória gigantesca, no ventilador já mostra o volume minuto, né? Estava o volume minuto lá, 25 litros por minuto. Primeira coisa que eu perguntei, de longe, assim, eu disse, esse paciente está com febre, não? Aí ela, não, a gente não viu, não. Aí o médico estava do lado, vamos botar o termômetro, botou, o paciente estava com 40 graus de febre. Aí o médico chegou e perguntou, como é que tu conseguisse ver que o paciente estava com febre pelo ventilador? Não é ver que o paciente está com febre pelo ventilador. É uma das possíveis causas da hiperventilação sem um padrão de obstrução, é a febre. É uma das possíveis. Qual é o mais simples de ser visto no momento? A febre. Então, coloca o termômetro e estava com febre. Poderia ser que não fosse a febre. Fosse uma acidose metabólica, fosse um delírio, fosse dor, fosse agitação. Tudo isso causaria a hiperventilação. Então, primeiro você identificou o dado objetivo na intercorrência, depois você vai atrás de identificar a causa. Porque se eu passo para PCV e o paciente quer hiperventilar, ele vai manter a hiperventilação.
Se eu aumento a pressão suporte, o paciente vai manter a hiperventilação, porque a causa não é os ajustes da ventilação, a causa é algo do paciente. Então, sempre tem que ter um processo de identificar a causa. Ah, eu posso aumentar a FO2, posso aumentar a pressão suporte para ter uma resposta aguda daquele momento? Pode, né? Você não vai deixar o paciente em sofrimento, mas você tem que ir atrás da causa. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você ter segurança dentro da terapia intensiva. É ter essa capacidade de avaliar e identificar a causa. Eu dei um exemplo de um paciente em respiração espontânea, estou dando um exemplo de um paciente em ventilação mecânica. E eu poderia passar o dia todo dando exemplo aqui de casos clínicos que você sempre vai tentar identificar a causa. A gente tem que parar para pensar que não é uma receita pronta. Não é algo que eu preciso só estudar os modos ventilatórios, ou eu preciso só estudar terapias. Não, você tem que aprender a avaliar o caso e definir a conduta para cada caso nessa discussão. Então, primeiro você tem que ter, claro, o conteúdo, tem que ter o conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento prático, que é diferente da experiência, é de saber o que fazer, como fazer, quando fazer da forma correta, as condutas na terapia. Então, tem que saber como fazer uma terapia obstrutiva da maneira correta, como identificar se o paciente está apresentando uma sincronia da maneira correta. É prático, é treinável. Isso é treinável. Hoje, com o simulador, mesmo a gente consegue treinar. Hoje mesmo, na aula do método fisioterapia intensiva, teve um momento que eu botei o caso clínico no simulador e a pessoa é lá do Paraná. Eu abri lá o software de simulador e ela mexeu do Paraná no software do simulador para resolver um caso. Então, eu coloquei um caso clínico e ela foi resolvendo. E ela vai treinando essa capacidade. E vai, focando, não é a causa, é o processo. O que é que você está vendo? O que é que você está identificando? E aí, as pessoas vão aprendendo com ela, as outras que estão vendo, ela está treinando, e outro momento são outros. Então, é isso que você tem que pensar. Fisioterapeuta, não adianta apenas fazer um curso de ventilação mecânica, não adianta apenas você ter dados, não, você tem que ter essa capacidade de avaliar o caso concreto. Tem que ter todas essas informações. Mas o que é que acontece na prática? São esquecidas as informações, por não ter um processo para identificar as informações que você quer. Como assim? Se você não está treinado para ver tudo isso, você não vai ver. Não está faltando mais coisa aqui. O que é que está faltando? Exame de imagem. Poderia ser que para esse caso precisasse de uma radiografia de tórax. Poderia ser para esse caso você precisasse de outros dados. Então, você vai ter para cada caso os dados principais e outros que você precisa para identificar qual a melhor tomada de decisão que você vai fazer com o paciente. Repetindo, treinando, tendo ciclos de desenvolvimento contínuo para avaliar o caso concreto e definir a melhor conduta para o paciente. Isso é o principal. Como ter essa segurança na intercorrência da terapia intensiva? Então, eu passei dizendo que você ter um processo para você identificar a causa e atuar na causa. Quem já conhece aqui os conteúdos sabe que eu falo sempre de um DCTA, que é o que eu ensino dentro do método de fisioterapia intensiva para os alunos. É claro, isso é um ponto apenas para ser utilizado, mas é um dos processos que você pode utilizar, é uma das coisas que você pode colocar em prática amanhã, que é você ter os dados objetivos, feito o Alisson disse, identificar a causa, gerar a terapia comprovada e avaliar. Importante, avaliar se a resposta foi. São dois momentos de avaliação, né? Eu poderia colocar aqui a avaliação inicial, mas a avaliação inicial é tendo os dados objetivos e não opinião. Não deve ter opinião, achismo, mas os dados objetivos.